Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos direto ao assunto, continuar nossa viagem pelo reino animal. Se você bem se lembra, eu espero que você se lembre, na última aula a gente começou a falar sobre o reino animal. Esse reino composto por organismos com células eucariontes, compostos por mais de uma célula, são exclusivamente multicelulares e são exclusivamente também heterotróficos, precisam comer, precisam coletar e consumir a matéria orgânica para se alimentar, para se nutrirem, né? Além disso, tem um desenvolvimento embrionário muito particular, tem algumas características particulares também, como a presença de colágeno no corpo. Né? Falamos dos poríferos, das esponjas, que nem animais parecem, mas que são, e dos quinidários, que já parecem mais animais, já são mais ativos, mas ainda um pouco estranhos para nós. Né? Hoje vamos falar sobre três filos muito diferentes entre si, e que eu agrupei juntos por conveniência mesmo, confesso. Agrupei por conveniência mais do que qualquer outra coisa. São filos bem diversos, mas que além da conveniência eles têm uma aparência mais ou menos parecida. São filos vermiformes, todos eles têm um jeitão meio de verme, um jeitão meio gelequento, como a gente vai ver. Um corpo afilado e meio melecoso e meio mole. Né? Os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos. Tá? Vamos logo então falar desses caras. Bom, como a gente viu na última aula, todos os animais têm este tipo de desenvolvimento. Tá? Eu já mencionei e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no Mamute para vocês, né? Até para surgirem dúvidas dessas coisas. Então, tudo que eu vou falar aqui é isso. Ele se desenvolve a partir do zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver numa bolinha de células com líquido dentro, que é a blástula. Isso acontece em todos os animais. Aconteceu conosco e aconteceu com todas as esponjas que estão vivas hoje. Em algum momento passaram por esse estágio do desenvolvimento. O que nunca aconteceu com nenhuma esponja, que aconteceu conosco, que aconteceu com a maioria dos outros animais, é que essa blástula se diferenciou formando aquilo que a gente chama de uma gastro. Rolou uma invaginação de uma das regiões da blástula. Essa invaginação formou uma outra cavidade com uma abertura chamada blastópora, a outra cavidade chamada arquêntero. Né? E, talvez até mais importante, essa invaginação originou dois tecidos embrionários diferentes, que vão dar origem no desenvolvimento a tecidos diferentes, o ectoderma e o endoderma. Isso é o que a gente viu até agora. Né? Num quinidário, então, ocorre essa fase do desenvolvimento. O quinidário tem essas duas linhagens germinativas que vão dar origem aos diferentes tecidos que vão formar lá a água viva. Né? O que acontece? Os organismos que a gente vai falar hoje, e a partir de hoje, nas próximas aulas também, eles passam pela gastrulação, o que não acontece com as esponjas, com os poríferos, e além de ter só a ectoderme e a endoderme, que é o que acontece com os animais diblásticos, que é o que acontece com as águas vivas, os quinidários, esses caras que a gente vai falar hoje e a partir de hoje, eles têm um terceiro folheto embrionário, a mesoderme. Ocorre a gastrulação, forma-se a gástrula, além da parte de fora, as células da ectoderme, além da parte de dentro, as células da endoderme, é formada uma camada no meio de células, a mesoderme. E cada um desses folhetos embrionários, cada uma dessas camadas de células, folhetos germinativos ou folhetos embrionários, vai dar origem a diferentes tecidos nesses animais. Esses animais que a gente vai falar a partir de hoje são chamados de animais triblásticos. Legal? Então hoje a gente vai começar a falar desses caras, os animais triblásticos. E vamos continuar falando. Os demais grupos de animais que a gente vai falar a partir de hoje são os triblásticos. Na última aula, a gente falou um pouquinho desses outros, né? Os parazoários, se vocês bem se lembram, são os poríferos, são as esponjas, né? E esses caras vêm de uma linhagem ancestral até antes do período cambriano, mais de 600 milhões de anos atrás, com o ancestral de todos os animais. Então, mais ou menos uns 600 milhões de anos atrás, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, existia um organismozinho multicelular eucarionte heterótrofo que provavelmente produzia colágeno, né? Cujo ancestral era alguma coisa que talvez fosse parecido com um protozoário, né? E esse cara se diversificou em algumas linhagens. Uma delas, né, talvez tenha mudado bastante, mas não se diversificou, vamos assim, não se ramificou tanto, e é o que a gente chama hoje, é o que a gente entende hoje pelos poríferos, organismos multicelulares, mas que não têm tecidos organizados,
que não formam a gástrula. Outra linhagem, em algum momento dessa outra linhagem, surgiu a gástrula, surgiram os folhetos embrionários e os tecidos verdadeiros, e isso deu origem ao que a gente chama o grupão, que a gente chama de eumetazoa, os quinidários e mais todos os outros animais, com exceção dos poríferos, né? Alguns grupos de animais, os quinidários, por exemplo, continuaram com a gastrulação, continuaram com a gástrula, mas desenvolveram apenas 2 folhetos embrionários. E em algum momento nesta linhagem aqui deve ter surgido um terceiro folheto embrionário, a mesoderme, e aí surgiram os animais triblásticos. São esses caras que a gente vai começar a estudar hoje. Tá? Eu vou falar mais disso sobre a minha aula no momento do Meet. Eu vou tentar explicar isso com um pouquinho mais de calma para vocês. Tá? E vamos lá. O primeiro filo de animais triblásticos que a gente vai estudar são os plateumintos, ou platirreumintes. Plat quer dizer achatado, euminto quer dizer verme. Né? Você já deve ter tomado algum remédio antieumíntico. É um vermífugo, remédio para lidar com vermes. A gente vai ver que tem alguns que são parasitas e parasitas de gente, inclusive, de ser humano. Tá? Então, os plateumintos, como esse bonito que está aí na tela, são vermes achatados. Achatados como? Achatados dorso-ventralmente. Como se alguém tivesse pisado em cima, ele fica achatado. Né? São cerca de 20 mil espécies, acho que esse número deve estar até desatualizado, deve ter mais hoje descoberto. E a maioria tem vida livre. Tá? Isso significa que eles andam ou nadam por aí. A maioria das espécies é aquática, né? Água doce, salgada. Algumas espécies vivem no solo em regiões extremamente úmidas, ali no solo de florestas, entre as folhas, ali onde está sempre úmido, você encontra espécies de verme, de plateumintos. Tá? Esses são os de vida livre. Existem, como eu já mencionei, né, existem espécies parasitas. Então, vida livre é que pode nadar ou andar por aí. E existem espécies que são parasitas, que não podem andar e nadar por aí porque vivem no interior ou sobre, mas esses são no interior de hospedeiros. Vivem dentro de hospedeiros, né, consumindo lentamente o hospedeiro, parasitando os hospedeiros. Então, tem espécies parasitas, nós vamos falar logo mais, e tem espécies de vida livre. As espécies de vida livre dos plateumintos, a gente chama de planárias, são esses organismos aí, alguns muito bonitos, outros muito simpáticos, né? Vivem, como eu falei, ou em regiões muito úmidas ou na água mesmo, né? Água doce, água salgada, e consomem ali resto de matéria orgânica, às vezes predam algum animalzinho menor, algum organismo menor, né? Em geral, é isso que eles fazem da vida, né? Esses vermezinhos simpáticos. Vamos ver as principais características deles. Então, diz que não é simpático. Isso aí é uma planária, né? Essa de água doce, né? Então, como já foi falado, esses animaizinhos são vermiformes, meio gelequento o corpo, e são achatados dorsoventralmente. Se alguém dá ideia, né? Imagina que a planária era um bicho cilíndrico, tubular, e alguém pisou, ela ficou achatada, ela é chatinha, né? Então, todos os plateumintos são achatados dorsoventralmente. Todos os plateumintos, como a gente já falou também, têm os 3 folhetos embrionários, são animais triblásticos. Ectoderme, endoderme e mesoderme. Na gástrula deu origem a todos os tecidos desse organismo. Tá? Esses organismos, esses caras têm um sistema digestivo incompleto. O que isso quer dizer? Só tem uma abertura. Eu já vou mostrar para vocês onde fica a boca desses caras. Eles têm a boca que se abre por uma cavidade gastrovascular e a cavidade e não tem nenhuma saída, vamos dizer assim. Né? Então o animal come, consome ali matéria orgânica, digere na cavidade gastrovascular e o que sobra tem que sair pelo mesmo lugar onde entrou. O que esses caras têm de novo, que a gente não viu até agora? Primeiro, o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderma, já falei sobre ele. E segundo, simetria bilateral. Esses caras são bilateralmente simétricos. Se você quiser cortar uma planária em 2 metades iguais, só tem um jeito de fazê-lo, é ao longo do eixo longitudinal. Aí você vai ter 2 metades, o que? Especulares. Tá? Isso significa não só que a planária e os plateumintos têm uma simetria bilateral, mas também que os plateumintos têm o quê? Uma região da frente e uma região de trás, um lado esquerdo e um lado direito. Eles têm eixos de simetria e eixos corporais a mais, assim, vamos dizer, diferentes do que a gente viu no quinidário. Se tem uma parte da frente e uma parte de trás, né?
Então, esse organismo ele vai nadar, como eu falei, aquático, ele vai nadar para onde? Ele vai nadar para frente. Tem um lado preferencial que ele vai nadar. Ele vai se movimentar para frente. Eu não lembro se eu falei na última aula dos quinidários, dos águas-vivas, a água-viva ela nada para onde ela está, para o nariz está apontando. Não tem frente, não tem trás. Ela nada, ela vai nadando, né? Esses organismos não. Eles têm uma parte da frente, eles vão nadar para essa região onde é a setinha que eu desenhei. Sendo assim, esta região aqui, ela vai ser a primeira em contato com o ambiente. Esse organismo já vai ter um grau do que a gente chama de cefalização, mencionei isso. Tem uma cabeça, tem uma região que vai entrar em primeiro em contato com o ambiente e por isso vai ter o quê? Um acúmulo de órgãos sensoriais. A gente vê na planária essas coisinhas que parecem olhinhos, são os ocelos, parecem olhinhos mesmo, são mesmo estruturas fotorreceptoras. Chamar de olho é um exagero, porque eles não conseguem formar imagem, são estruturas muito simples, mas já são estruturas que conseguem capturar a luz e ajudar o organismo a perceber, ó, tem luz vindo de lá, tem luz vindo de lá, tá escuro, não tá, né? Ajudam o organismo ao quê? A perceber o seu ambiente. Então, aonde? Na região da frente, na região da cabeça. Esse organismo já tem um pouquinho de cefalização e é aqui onde vão ficar também, a gente vai ver o gânglio neural mais desenvolvido. Bora lá. Então, aqui de novo um esqueminha de uma planária, de um plateuminto, os ocelos, né, a parte da frente. Eu falei para vocês, aqui está a boca e elas têm uma faringe eversível, um tubinho que sai da boca, o organismo consome esse tubinho, sai e o organismo pega a matéria orgânica e vai comendo ali, a partir daí, a partir dessa faringe eversível. A comida entra, vai para dentro dele numa cavidade gastrovascular, onde começa a digestão. A digestão inicialmente é extracelular, depois intracelular, e aquilo que não foi digerido vai para fora. Né? Dentro desses organismos, ele já tem uma organização mais complexa, né? Diferentes tecidos aí, né? Como a gente vai ver, e diferentes regiões especializadas. Vamos botar agora. Aí só mostrando a musculatura, a epiderme e a musculatura embaixo da epiderme. E aqui alguns dos sistemas que esse organismo tem para realizar funções. Então, ó, tem um sistema nervoso organizado a partir de um gânglio cerebral, né, um gânglio cefálico mais desenvolvido, como fosse um cérebro. Não sei se já dá para chamar de cérebro, mas é mais desenvolvido, é onde ocorre ali a maior parte vamos dizer assim, da cognição desse organismo, né? E como é que fala? Cordões nervosos laterais que se alongam pelo corpo do animal e se ramificam em nervos, né, em terminações nervosas. Essa parte amarelinha, aí, meio amarelada, é a cavidade gastrovascular. Né? Então, ela se ramifica para dentro do animal, onde ocorre a digestão. Né? E aqui do lado, o sistema excretor. Então, esse organismo já tem um sistema excretor formado por células flama, que capturam as impurezas ali da hemolinfa, da cavidade, e jogam para dutos que se abrem para fora do organismo, para expelir os excretos. Então tá aí uma representação dos sistemas e estruturas dentro do corpo de uma planária, um verme plateuminto, e a gente já vê uma complexidade maior em relação aos quinidários que a gente viu na última aula, né? Como eu falei, tem essa cavidade gastrovascular, o laranjinha aí, que se estende por todo o corpo do organismo, tem um sistema nervoso centralizado, a parte verdinha, com uma região cefálica, e você tem os órgãos sexuais femininos e masculinos. Não todas, mas muitas espécies de plateumintos são monóicas, significa que são macho e fêmea tudo junto no mesmo vermezinho, tá? São monóicas ou hermafroditas. Bom vocês aprenderem, decorarem, memorizarem. Monóico é hermafrodita. Mono é um só, casa, uma casinha para os dois sexos. Dioico é quando você tem macho e fêmea em organismos separados. Um é macho e outro é fêmea. Dioico, duas casas, uma para cada sexo. Legal? Então, maioria das planárias monóicas. Mas, de novo, isso varia, a gente vai ver aí. Bom, então, falando já em reprodução desses animais, esses vermezinhos, nas planárias acontece assim. A maioria delas é monóica, cada uma das planárias é macho e fêmea ao mesmo tempo, vão se fecundar de forma cruzada. Nessa cópula aqui, isso aqui eu confesso, eu nunca vi acontecendo, só vi esses esqueminhas de livro. Né? Essa coisa junto aí pela parte traseira, uma coisa até bonitinha, né? Confesso que eu nunca vi ao vivo. Tá? E aí formam um saco com os ovos, que prendem em algum lugar, né? E desse saco com ovos já saem jovens planários. O desenvolvimento é direto. Uma planáriazinha pequena
ela é igual a uma planária grande, só que menor. Não passa por nenhuma transformação, não passa por nenhuma grande metamorfose, o desenvolvimento é direto, né? Isso dá forma de reprodução o quê? Sexuada, né? Com troca de gametas aí. Na reprodução assexuada, você pode ter a bipartição, né? As planárias, elas conseguem realizar esse processo de bipartição. Às vezes, uma parte do organismo sofre um estrangulamento e surge um outro organismo, um tipo de reprodução assexuada, formam ciclones, ou mesmo a regeneração. Se você cortar uma planária ao meio, né? Ela pode se regenerar. Aqui eles fizeram um experimento que eles cortaram quase ao meio os animais e aí regenerou, ficou essa coisa meio planária de duas cabeças aí, porque eles cortaram a cabeça da planária em dois. Então ela tem uma enorme capacidade de regeneração. Se você cortar uma planária, a parte da frente e a parte de trás, a parte da frente e a parte de trás vão ser capazes de se regenerar, formando duas planáriazinhas novas. Uma coisa impressionante, né? Tudo bem? Então esses caras são os plateumintos, a gente vai falar das doenças que eles causam numa outra apresentação daqui a pouco. Legal? Fala agora dos nemateumintos. Nemateumintos, euminto quer dizer verme, nemato quer dizer cilíndrico. São os vermes em forma cilíndrica, são essas cordinhas aí, né? Esses são os nemateumintos. Beleza? Bom, são vermes cilíndricos e afilados, parece um tubinho, alguns desses vermes, né? Como os plateumintos, eles têm 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. E ao contrário dos plateumintos, esses caras têm um sistema digestivo completo. A comida entra pela boca e sai pelo ânus do outro lado, né? Então eles têm 2 aberturas no sistema digestivo. Outra coisa que eu já mencionei, já devo ter mencionado no nosso MIT, é que esses caras têm uma cavidade corporal. Os plateumintos não têm, o corpo deles é meio sólido, né? É maciço, entre aspas, tá? Esses caras eles vão ter dentro do corpo uma cavidade preenchida por líquido, onde vão estar os órgãos internos, onde vão ocorrer parte das trocas de gases e excretas, que nesse caso é chamado de pseudoceloma. Vou falar disso no MIT com vocês, tá bom? Então aí, esse aí é uma figurinha de um nemateuminto simpático, tá? Bom, a maioria desses caras vive em água ou no solo, tá? E são de vida livre. De novo, vamos falar de espécies parasitas e parasitas do homem que existem, espécies parasitas. Mas a maioria é de vida livre, vive na água ou no solo, na terra. Né? Qualquer hectare, qualquer metro quadrado de terra, de mato, floresta, você vai ter um montão de vermezinhos nematóides vivendo no solo. Eu já vi uma comparação uma vez, não sei se é muito verdade, mas era um cara entendido. Ele falou o seguinte: você pega uma montanha ali, uma floresta tal, e você tira toda a terra, tira tudo, só deixa os animais ali. Você vai conseguir ver o relevo só pelos nematóidezinhos. Vai ficar como fosse uma cortina, não, um lençol de nematóides. Se você pudesse pegar uma montanha, tirar toda a terra, tirar as árvores, ia ficar só um lençol de nematóides e ia dar pra gente ver o relevo que tinha antes, só pelo lençol de nematóides. Então são organismos muito abundantes e muito diversos. A gente provavelmente nem conhece boa parte da diversidade desses organismos. Então eles são bem importantes, né, na reciclagem do solo, habitam o solo aí. Vamos dar uma olhada. Então temos a organização corporal de um verme nematóide. Aí a gente vê uma lombriga, mas podia ser outro verme, né? A lombriga que a gente tem é um verme nematóide, vamos falar dela, né? Então você vê aí, eles têm uma cutícula externa recobrindo a epiderme. Vamos falar mais dela no nosso MIT, né? Tem um cordão nervoso dorsal, um cordão nervoso ventral. Aqui a cavidade digestória no meio e a cavidade que abriga os órgãos internos, que nesse caso se chama de pseudoceloma, preenchida por líquido, tá? Vamos falar já já mais desse pseudoceloma e por que a gente chama ele assim. Então, eu não vou entrar em detalhes na organização estrutural, porque nosso tempo é muito limitado, né, nos órgãos do organismo e como ele funciona. É um organismo já mais complexo, né, mas ainda é um verme, né? Então, a gente vê aí um pouquinho da organização interna. Uma coisa interessante, vou falar rapidamente, né, que na maioria dos organismos a gente tem nervos
que se ramificam, né, com neurônios indo até os músculos, que controlam esses músculos, e nesses vermes, por algum motivo muito peculiar, né, são os músculos que têm projeções que vão até os nervos. Tá aqui. Ok? Então vamos lá, pessoal. Chegamos aí na parte da cavidade interna do organismo. Muitos organismos desenvolvem, desde a fase embrionária, uma cavidade interna, um buraco dentro deles, preenchido por líquido. A gente tem, mais ou menos, modificado, altamente modificado. Né? Aqui na parte abdominal, se a gente tirar as vísceras, né, vai ficar um buraco que abriga ali os nossos órgãos internos, né, a cavidade abdominal aqui, né, é como fosse um buraco. Isso aí não é o celoma, tá, mas é derivado desse celoma, é modificado, porque a gente somos organismos bem modificados ao longo aí da nossa história, tanto evolutiva quanto desde o embrião. Mas muitos organismos têm essa cavidade interna preenchida por líquido e que abriga os órgãos internos. Essa cavidade normalmente é chamada de celoma. É um espaço interno preenchido por líquido, abriga os órgãos, né? Os fluidos se deslocam e se locomovem por dentro desse celoma, né? Às vezes servem de esqueleto hidrostático. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da minhoca, né? A minhoca tem um corpo meio mole, parte da musculatura dela contrai, o líquido que está lá no celoma da minhoca vai para frente, a parte da frente distende e é assim que ela consegue se locomover, contraindo e relaxando a musculatura dela, né? Trabalhando com o corpo mole que ela tem. Mole em parte por causa desse líquido que preenche ela internamente. É o celoma, tá? O que acontece? O celoma é o nome de uma estrutura particular que se forma no desenvolvimento, né, e que é revestida inteiramente por mesoderme. A mesoderme vai se desenvolvendo, como está aqui, ó, a mesoderme se desenvolvendo, e essa parte que eu vou tentar pintar aqui dentro é o celoma em formação. Vejam que ele está sendo revestido de todos os lados pela mesoderme, né? Isso é o celoma. Você tem alguns organismos que têm uma cavidade interna, mas que não é formada, não é revestida pela mesoderme e, portanto, não é formada do mesmo jeito. É o caso dos nemateumintos que tem. É o caso dos plateumintos que tem o pseudoceloma. Então, dos que a gente vai falar hoje, estamos falando, né? Os plateumintos, por que eu não falei de celoma quando eu falei de plateuminto? Porque ele não tem, ele é um organismo acelomado. Como eu falei, o interior dele é meio que sólido, ele não tem essa cavidade interna que abrigam os órgãos. Os nemateumintos têm o pseudoceloma, tem uma cavidade interna, ela não é revestida totalmente, vocês podem ver aí, pela mesoderme. A mesoderme é azulzinha. Ela é revestida externamente pela mesoderme, mas aqui, ó, você não tem nenhum revestimento da endoderme, o amarelinho. E a gente vai falar dos anelídeos, que são organismos o quê? Celomados, tem o celoma verdadeiro. Nos dois casos aqui, a gente está falando de uma cavidade interna. É a origem embrionária dela que muda. Por isso que não dá para chamar um pseudoceloma de celoma. Tudo bem? Então, esse é o pseudoceloma. Vamos falar um pouquinho mais disso no nosso MIT. O que a gente já viu até agora? Os poríferos que não têm nem tecido são parazoários. Os organismos diblásticos com 2 coletos embrionários, os quinidários. E dos triblásticos a gente começou a ver esses vermes, os nematóides e os plateumintos. Vamos continuar falando dos anelídeos e o seu membro mais famoso, mas de longe único, nem de longe único, que é a minhoca. A minhoca é um exemplo de anelídeo, né? Então, por que esse nome é anelídeo? Porque o corpo é segmentado em anéis. Esses organismos, eles, como a gente está vendo, são triblásticos, são formados a partir de 3 folhetos embrionários. Tem o sistema digestivo completo, boca e ânus. Né? São celomados, apresentam uma cavidade interna revestida pela mesoderme, que é chamada de celoma. Tem cerdas e tem uma coisa chamada segmentação. O corpo deles é dividido em segmentos muito parecidos um com o outro. É uma característica que a gente já falou um pouquinho, né? E que vai aparecer em diversos grupos de organismos. Primeiramente, o primeiro que a gente está estudando é esse. Isso dá uma versatilidade para esses organismos. É importante essa segmentação, porque diferentes segmentos podem realizar a mesma função ou podem se especializar para funções diferentes. Né? Eu falei que os anelídeos têm cerdas, a esmagadora maioria deles tem cerdas, alguns não têm. Mesmo a minhoca,
que você olha para ela e fala, onde estão as cerdas? Onde estão? Não dá para ver. No corpinho delas, microscópicas, elas têm cerdas que ajudam na movimentação desses organismos. Tá? Então é a organização de uma minhoca um exemplo de anelídeo. Não, nem de longe o único. Já são organismos que têm uma complexidade interna um pouquinho maior, sistema digestório completo, né? Então eles vão consumindo pela boca, liberando o resto pelo ânus. Tem um sistema nervoso, né, com gânglios, um gânglio ventral, né, um cordão ventral dividido em gânglios. Cada segmento tem o seu gânglio nervoso, que tem as ramificações nervosas. Né? Esses organismos têm um sistema circulatório, ou seja, a hemolinfa circula pelo corpo deles em vasos sanguíneos, né? Dá até para chamar de veias e artérias e capilares, que levam nutrientes e gases pelo corpo. Nesse caso, o sistema circulatório desses caras é um sistema circulatório fechado. O sangue corre sempre dentro desses vasos sanguíneos. A gente vai ver que nem sempre é assim. Às vezes o sangue extravasa para cavidades dentro do corpo do animal, como é em outros grupos que a gente vai estudar mais para frente. Nesse caso é como a gente, o sangue ou a hemolinfa circula sempre em vasos sanguíneos. Aqui inclusive a gente está vendo, ó, o coração de uma minhoca. Esses são vasos sanguíneos musculares que bombeiam o sangue do vaso sanguíneo para o outro. Tá? Então já são organismos que têm lá uma complexidade. Aqui a visão, um corte transversal do organismo, né, mostrando aí os órgãos internos, né, a epiderme. Esses organismos também possuem uma cutícula, né? Aqui a cavidade digestória, aqui o celoma, né, a cavidade celomática, o vaso sanguíneo dorsal e o vaso sanguíneo ventral. E essa coisinha verde são os órgãos excretores do organismo, chamados nefrídeos, que, de novo, captam as impurezas aí da cavidade celomática, do líquido celomático, e jogam para fora por um poro. Jogam o excreta para fora. Tranquilo, pessoal? Vou passar rapidamente porque nem vale muito a pena a gente se aprofundar muito nessa história. Então, aí, mais uma vez, o corte transversal de uma minhoca, o nosso exemplo aí de anelídeo, mostrando o sistema circulatório, tanto o vaso dorsal quanto o ventral, né, que se unem nos segmentos, quanto o sistema excretor aqui, que são os nefrídeos, que captam, como eu falei, os excretas da hemolinfa e do sangue, né, captam as substâncias ruins que vão se formando e expelem pelos poros. E aqui no meio, o intestino, o sistema digestório do bicho. Esses organismos têm também uma digestão inicialmente extracelular, ou seja, o que eles comem começa a ser digerido aqui no meio, né? Não dá para ver. Aqui no meio, aqui no tubo digestivo mesmo, as células absorvem os nutrientes e a digestão acaba no interior das células. A digestão final é intracelular. Legal? Bom, falar um pouquinho da reprodução e como a gente vai ver, esses organismos, os anelídeos, eles são muito diversos. Eu estou mostrando só a minhoca, que é o mais a gente conhece mais. Provavelmente vocês não vão conhecer alguns dos outros anelídeos que eu vou apresentar para vocês, mas são organismos muito diversos. Tá longe de ser só minhoca. Eu tive um professor na faculdade que ele trabalhava com anelídeos e ele trabalhava com outro grupo que a gente já vai ver que são os poliquetos, que é um grupo muito mais diverso, muito mais legal. Então ele tinha meio que essa raiva, né, que ele passava que anelídeo para o pessoal era só minhoca, quando você tem essa diversidade gigante. O que a gente conhece mais mesmo é a minhoca. No caso das minhocas, pessoal, são organismos o quê? Monóicos, hermafroditas. Não é o caso para todos os anelídeos, mas no caso da minhoca é. Cada minhoca tem o órgão reprodutor feminino e masculino, e quando elas se reproduzem, uma minhoca fecunda os ovos da outra, simultaneamente. Então as duas minhocas vão ser pais e mães ao mesmo tempo. Né? A estrutura do clitelo vai formar ali uma estrutura que vai, como é que fala, proteger os ovos que vão ser formados, e do ovo nasce aí novas minhoquinhas, tá? E aí segue o ciclo de vida. Não vou entrar em detalhes, também é muito detalhe para nós aqui no nosso tempo, tá bom? Bom, pessoal,
Falei já então das principais características dos anelídeos, pegando como exemplo a minhoca, mas como eu falei, esses caras têm uma diversidade muito maior. Vamos falar então dos principais grupos de anelídeos, que são esses três. As três principais classes de anelídeos: os oligoquetos, os poliquetos e os irudíneos. Vamos descobrir quem é cada um deles, né? Então, esses aí são os poliquetos, né? A maioria das espécies desses caras são aquáticas e é o grupo mais diverso dentro dos anelídeos. Não conhecemos muito bem. O poli quer dizer muito, ciqueto quer dizer cerdas. Eles têm muitas cerdas, ó. Tá vendo isso aqui do lado do corpo deles? São cerdinhas que ajudam eles a nadarem. Como eu falei, tá aí, é um grupo muito diverso. Algumas formas são livre-natantes, nadam pelo mar com a ajuda das cerdas, e outras são formas tubícolas, que são sésseis. Eles arranjam um tubo ou formam, né, um tubo na areia ali embaixo da água, e aí eles saem, ficam filtrando a água, morando e vivendo parados nesse tubo. Todos esses caras são poliquetos, tem muitas cerdas. Algumas formas tubícolas, né, filtradoras. Olha, essa estrutura aqui é para filtrar a água do mar e aí ele captura o alimento. Oligoquetos, já falamos, são as minhocas, né? Tem formas aquáticas e terrestres. As formas terrestres são as minhocas, vivem ali no substrato, na terra, cavam túneis pela terra, né? Tem poucas cerdas. Eu já mostrei para vocês as cerdas no corpo de uma minhoca, mas são poucas e são pequenininhas. Tem uma vida que a gente chama fossorial, acabei de falar, formam túbulos e alimentam-se em matéria orgânica em decomposição no solo. Por último, a classe dos irudíneos são parasitas, são os chamados sanguessugas. Os irudíneos são os sanguessugas, né, encontrados em pântanos, regiões de lagos e regiões pantanosas, né? Esses caras se alimentam do sangue de outros vertebrados, geralmente de sangue quente, mas eu não sei se é exclusivo, tá? Grudam na pele, sugam o sangue que tem que sugar. Na boca deles eles secretam uma substância anestésica e uma substância anticoagulante para impedir que o sangue coagula. E eles ficam lá sugando sangue. Sugam, sugam sangue. Quando acabou, eles ficam cheios e soltam. E eles vivem disso. São sanguessugas. Não sei se vocês já viram, né? Antigamente, e hoje meio que voltou a ser utilizado em algumas terapias medicinais, quando o camarada tem coágulos, né? Às vezes é interessante você botar o bicho lá, que ele dissolve o coágulo com o potente anticoagulante que ele produz, né? Lógico, antigamente os caras não sabiam muito bem para que eles usavam sanguessugas, não usavam para tudo. Mas hoje já se usa com uma base científica um pouquinho melhor e tem terapias que usam esses animais. Aí a imagem de um sanguessuga, né? Animalzinho bonito, né? Simpático, que coisa, que gracinha, né? Então, esse animal é um parasita, ele tá aí, a gente pode ver sugando a pele de alguém. Ele tem duas ventosas, uma oral e uma na parte anal, né? Que ele vai se mexendo, grudando essas ventosas e se mexendo meio que um mede palmos, né? E aí ele suga o sangue do hospedeiro, como eu falei, uso medicinal. Ele também, você vê que ele tem corpinho segmentado, também é um anelídeo. Então, os três grupos de anelídeo: poliquetos, oligoquetos e irudíneos. Eles não têm cerdas. Esses são os anelídeos que não têm cerdas. Perderam secundariamente as cerdas. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um panorama geral nesses três filos de organismos: os plateumintos, vermes achatados; os nemateumintos, vermes cilíndricos; e os anelídeos, que tem esse corpo segmentado, metamerizado. Legal? Na apostila vocês vão ter mais detalhes sobre o funcionamento, a fisiologia desses caras, mas não quis, já está longa essa apresentação, não quis encher vocês com isso, né? Mas mostrar para vocês e tentar mostrar para vocês o máximo da diversidade de seres vivos. É uma coisa tão legal, esses seres vivos, uma diversidade tão grande, e eu sei que a nossa aula, o sistema digestório é isso, aquilo, pode ficar um pouco maçante. Então eu vou tentar ao máximo mostrar para vocês esses bichos, mostrar imagens, mostrar vídeos, mostrar como eles vivem, porque são animais, mesmo essa coisa feia aí, são animais incríveis, cara, né? Mas infelizmente no nosso tempo só dá para dar essa panorâmica. É isso para essa apresentação. Então, vai ter mais uma com as doenças causadas pelos vermes, principalmente não, vermes plateumintos e vermes hemateumintos. Prometo para vocês mais imagens horríveis, né?
o mínimo possível, tá, pessoal? Então vai ter, e nós vamos ter no nosso momento do Meet, onde talvez vocês já tenham tido, se vocês estiverem assistindo isso, onde a gente vai ver um pouquinho sobre essa evolução do pseudoceloma, do celoma, da gastrulação. Vamos falar com um pouquinho mais de calma sobre isso, porque nessa apresentação já vai dar 35 minutos, já acho demais, tá bom, pessoal? Falou, até mais.